Oi, a gente vai começar agora uma conversa aqui com a Graça do curso. Eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Matheus Figueiredo Carlos, sou discente do curso de Sistema de Informação na UFAM em Itacoatiara, Unicef, que é Unicef. E hoje eu vou ter uma conversa com o Jackson Diego, que é um Graça do curso, e eu gostaria que tu se apresentasse para quem não te conhece ainda, para saber um pouco mais sobre a tua trajetória, quem tu é e onde tu trabalha. Então, pessoal, olá a todos, né? Meu nome é Jackson Diego, eu sou egresso do curso de Sistema de Informação, né, na Universidade Federal do Estado do Amazonas, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Eu me formei recentemente no curso, né, mas já atuo aí no mercado tem um ano e poucos meses, né, e trabalho hoje como engenheiro de software na empresa Bemol Digital, né, que é a frente de tecnologia da Bemol. E hoje eu trabalho na parte principalmente ali de DevOps, com parte de infra também. Então, hoje eu vim aqui mais contar um pouquinho da minha experiência, tanto na graduação, como também na parte de tecnologia no mercado. É certo. E o que tu tem a falar assim em relação à estrutura que o I7 disponibilizou para os alunos, para ti, quanto isso contribuiu para a tua graduação? E já emendando uma outra pergunta, eu também queria que tu falasse a respeito do curso de sistemas, porque, por exemplo, eu tenho um primo que ele fugiu da área de tecnologia, porque ele falou que ele tem muita dificuldade de matemática e isso era uma coisa que impedia ele de fazer, então ele foi cursar outra coisa. E tem muita gente que acha, inclusive até nós, quando entramos no curso, a gente ficava com esse receio da questão da matemática, são bichos de sete cabeça. Então, eu queria que tu falasse a respeito da estrutura dos sete e o que realmente é o curso de informação, o que estuda um aluno de sistemas. Bom, então, o curso de Sistema de Informação, ele foi muito importante, né, na minha carreira acadêmica. É, Ele traz uma base bem rica de conhecimento, tanto em área de tecnologia e não somente de tecnologia, mas também de administração, né? Que é o que a parte do curso traz, né? Geralmente tem outros cursos que focam mais em uma área especializada, né? E já a parte de sistema de informação em si também foca bastante nessa sub-área que a gente chama de administração. Então a gente tem bastante conhecimentos tanto na parte prática, técnica, né? Daquela parte de desenvolvimento, como naquela parte mais administrativa, daquela parte mais crítica, né? Que a gente desenvolve ao longo do curso. Né? E foi super importante isso, porque ela traz essa bagagem para o mercado, né? Então você tem tanto conhecimento prático que você desenvolver alguma coisa, né, agregar para a empresa, como também aquela parte mais com aquele pensamento mais crítico em relação à parte administrativa de TI, trabalho em equipe. Isso é super importante na carreira, né? Você falou que o seu a pessoa, né, que falou saiu do curso por causa de ter problemas, principalmente com matemática, né? Isso é super importante porque em si a base não é matemática, mas sim aquele pensamento mais, aquele raciocínio lógico. Então você tem que ter uma série de passos para desenvolver algo. Você não precisa em si ter um conhecimento especializado em matemática, mas ver como o processo da matemática influencia no raciocínio lógico, naquela parte de desenvolvimento, achar o caminho mais curto, mais eficiente, é super importante, né, para você ter um aprendizado mais sólido em relação às disciplinas, às atividades, aos projetos que você desenvolve ao longo do caminho. Então, o curso ele traz bastante isso, tanto essa parte técnica como essa parte, né, prática que você pode também aplicar, né, essa parte teórica do curso que ele proporciona. Certo. Deixa eu só olhar aqui as perguntas rapidinho. Em relação à experiência na graduação, como foi a tua experiência na graduação do curso de sistemas? Se ela atendeu a tua expectativa, se ela foi além, se quando tu entrou assim, ela ela expandiu os teus olhos em relação ao curso e as oportunidades dela? E já me dando com uma outra pergunta, de que forma o curso te ajudou a entrar no mercado de trabalho? Bom, a experiência, né, no caminho acadêmico, né, do curso de Sistema de Informação, né, ele foi bastante rica, né, porque em si, quando eu entrei no curso de Sistema de Informação, eu não conhecia muito sobre o curso, mas e eu também não tinha esse conhecimento muito elevado sobre tecnologia, eu nunca tinha programado na vida. Então, eu desenvolvi esse conhecimento mais na parte mesmo da graduação. Então, a graduação ela foi bastante porque ela fez eu desenvolver tanto esses conhecimentos como também essas partes
de hard e soft skills, que é super importante essas habilidades no mercado. Tanto que quando eu tentei as minhas primeiras vezes a entrar no mercado, eu fracassei. Então, ter esse autocontrole, essa inteligência emocional, que é uma soft skill muito importante, né, é super importante na carreira dos alunos, né, para ter essa resiliência e continuar tentando. Né. O curso também ele foi fundamental na minha carreira, porque principalmente no mercado de trabalho, porque ele me permitiu essa resiliência. Né? Na primeira vez que eu tentei, principalmente, eu não consegui. Depois veio uma proposta de estágio que veio pela Bemol, então eu tentei a primeira vez, tentei a segunda e não consegui. Né? Eu já estava desistindo, então eu tentei para outra área que uma colega me indicou, né, que eu poderia tentar. Então por que não tentar, né? Então fui lá, botei meu currículo e a partir disso eu consegui, né, entrar, né, no processo seletivo. Né? Então, fracassei nas duas últimas etapas porque no fit cultural. Então, esse conhecimento que a gente acha que são perguntas bestas, né, que a empresa diz, né, o que você gosta, quais são os seus hobbies, isso diz muito, né, sobre você e como você pode agregar com esse conhecimento para a empresa, né, como sua personalidade pode agregar para a empresa. Então, eu fui tentar uma terceira vez, né? Então, eu passei desse processo. Então, a partir daí, foi mais aquele conhecimento mais prático, né? Aquele conhecimento mais teórico. Então, quando eu de fato consegui, foi muito importante, né? Porque eu desenvolvi, né, um conhecimento que eu não tinha, né? Principalmente quando veio um projeto prático pela empresa. Então, eu aprendi coisas novas, principalmente tecnologias novas que me proporcionou assim entrar de fato no mercado como estagiário. E então, depois disso, de fato efetivado na empresa. Bom, tu mencionou agora que tu desenvolveu tuas habilidades comportamentais dentro da empresa, dentro da Bemol, e eu lembro de uma reportagem que eu vi que fala que somos contratados pelas habilidades técnicas, mas muita gente é demitida pelas habilidades comportamentais. Então, com base na tua experiência, eu queria que tu falasse quais habilidades comportamentais e técnicas para nossa área tu acha interessante. Por exemplo, comunicação, trabalho em equipe e na parte de técnica também. Quais habilidades tu acha interessantes para nossa área? Para falar a verdade, muitas habilidades são importantes, né? Principalmente no mercado, na nossa área que a gente trabalha. Muita gente pensa que pessoa que trabalha com desenvolvimento, a gente só fica num quarto trancado, desenvolvendo para entregar atividade e tal, mas não. Hoje, esse pensamento já mudou muito dentro das empresas, então as empresas hoje elas procuram muito esse conhecimento de soft skills, né, que são essas habilidades comportamentais, né? Porque as habilidades de hard skills, essas habilidades técnicas, a gente pode desenvolver em si dentro da empresa, né? Principalmente na empresa onde eu trabalho, eles oferecem bastante esses treinamentos aos colaboradores, né? Tanto como, por exemplo, tanto treinamentos, né, em vídeos aulas em relacionado a isso, como também em eventos internos que a própria empresa promove para desenvolver, né, o colaborador não somente a desenvolver essas habilidades, como também trabalhar em equipe, como por exemplo em hackathons, né, promovidos pela empresa, entre outros. Então, é super importante ter algumas habilidades, né, principalmente comportamentais, né? Então, trocar ideias com pessoas que vocês não conhecem, como por exemplo, trabalho em equipe, essa comunicação interpessoal, né, porque você não vai interagir somente com a sua equipe em si, como por exemplo, no trabalho do dia a dia. Você não vai interagir só com a sua equipe, mas você vai interagir também com outros times, né, que tem outras funções dentro da empresa. Então, você vai ter que conhecer um pouco sobre aquela informação para você em si trabalhar vamos dizer, em um projeto que você está desenvolvendo. Então, né, desenvolver essas habilidades, tanto de trabalho em equipe, comunicação pessoal, inteligência emocional também é super importante, e os conhecimentos em si de hard skill você desenvolve em si ao longo do tempo, né, que são mais essa parte prática, essa parte técnica. Então, a empresa ela promove muito isso, né, na empresa onde eu trabalho. Certo. E assim, das tecnologias que tu aprendeu,
hoje no mercado de trabalho, na tua área de atuação, quais tecnologias tu mais utiliza, com que tu mais trabalha assim, na linguagem de programação? Bom, hoje eu não trabalho em si com uma linguagem específica, né? Eu tenho conhecimento, né, em outras linguagens, como por exemplo TypeScript, é, C Sharp, né? E já atuei bastante quando eu estava como estagiário, então a gente desenvolveu essas técnicas também, principalmente quando eu atuava na parte de infraestrutura, né? Mas hoje, como na área que eu trabalho hoje, como DevOps, eu utilizo muito linguagem YAML, né? E não é em si uma linguagem de programação, mas é todo um processo que você utiliza para automatizar os seus processos. Então, ela lhe dá liberdade para você automatizar os seus processos. Principalmente, a gente utiliza muito ela em CI/CD, onde a gente vai, então, a gente vai pegar todo aquele projeto que os colaboradores já desenvolveram, foram desenvolvidos pelos devs. Então, a gente passa por todo um processo de, como se fosse uma linha de produção. Então, a gente automatiza os passos desde o processo de build, né, de instalação dessas dependências, até chegar na parte de deploy. Então, hoje em si, eu não trabalho com uma linguagem específica, né, mas sim como um intermédio entre o desenvolvedor, né, e a produção. Beleza. Assim, hoje, olhando para trás, com base em tudo que tu já viveu, quais erros assim tu acha que o estudante de sistema de informação, o estudante de tecnologia, ele comete com muita frequência? Por exemplo, ele quer aprender tudo numa porrada só, ele não foca só em uma linguagem, assim, qual erro tu acha que ele comete muito, o estudante no geral, e quais eles poderiam evitar, para assim, para ele conseguir ter mais sucesso na carreira? Primeiramente, eu acho que ele precisa, principalmente, conhecer o básico, né? Muitos dos alunos que hoje trabalham, que entram na graduação, principalmente na área de tecnologia, eles vêm com um conhecimento muito já de querer desenvolver, né, sobre algo, né, e não tentar entender o básico das coisas. Então, eu também já fui assim, no caso. Então, eu conto por experiência própria. Então, eu já quis já entrar querendo desenvolver alguma coisa, desenvolver um aplicativo, né? No começo eu não sabia de tecnologia, então eu comecei a estudar e com o tempo eu aprendi como desenvolver um site. Então, com o tempo eu vi que quando eu desenvolvia sites, né, era muito tudo só num arquivo, né? Então, com o tempo você aprende com calma, né, ao longo das disciplinas assim, que você pode ser muito mais eficiente, criar um arquivo ali, criar um outro ali. Então, você pode pegar essa parte desse arquivo e chamar ali para retirar aquele monte de código que em si está dentro do arquivo só. Então, tirar essas responsabilidades de arquivos. Então, hoje, né, se eu fosse dar um conselho, seria mais tratar essa parte básica, né? Conhecer a linguagem, desde suas pequenas propriedades até em partes mais evoluídas, tanto como a estrutura de dados, que é super importante, né? Você empreender para você facilitar aí tornar o seu desenvolvimento muito mais eficiente e muito mais otimizado. Beleza. Vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje concluí a graduação de sistema de informação. Estou formado e agora, quais são assim, os próximos passos? Que tipo de habilidade, que tipo de conhecimento eu tenho que ter para conseguir boas vagas no mercado de trabalho? Para um recém-formado de tecnologia em SI. Bom, aí não vai muito pelo que ele precisa, né? Mas é mais pelo que ele de fato quer trabalhar. Então, desde o começo é bom você explorar bastante coisa na faculdade, né? Explorar diferentes áreas, né? Principalmente o curso de formação ele te dá liberdade sobre isso. Eu mesmo explorei muito, desde a parte de desenvolvimento, automação, criação de inteligência artificial, robótica, essas coisas, né, arquitetura, sistemas operacionais, banco de dados, sistemas webs. O curso ele te dá uma ampla variedade, assim, tanto na parte de tecnologia como na parte administrativa, né? Mas vai muito pelo que o discente ele quer, né? Então eu explorei muito essas áreas, mas de fato o que eu mais me identifiquei foi de fato desenvolvimento, né? Então outros alunos eles não se sentem muito
eles não se sentem muito à vontade com o desenvolvimento, mas com uma parte mais administrativa, ou governança, ou trabalhando ali com frameworks mais específicos, ou gerência de projetos. Então, trabalhar essas questões, né, e ver ao longo da graduação o que você gosta, né, e o que você quer trabalhar no futuro, né, é super importante. Não vai em si com que ele precisa, vamos dizer, para entrar no mercado, mas pelo que ele quer se especializar e o que ele quer para a carreira dele. Como esse vídeo aqui vai para o canal do YouTube do curso de Sistema de Informação e provavelmente vai ter algum calouro ou alguém que tem interesse no curso em querer entrar aqui no I7, que tipo de conselho tu daria para esse aluno e quais são as lições que tu teve durante o decorrer do curso e o que tu faria diferente caso tu pudesse voltar atrás? Primeiramente, eu aconselharia, se ele for seguir principalmente na área, principalmente de treinamento, né, desenvolvimento, que ele aprenda o básico sobre tecnologias, né, tanto na parte teórica como na parte prática, que é super importante, e no decorrer do curso, né, principalmente aí do curso, sim, da disciplina, ele se envolver em projetos, que é super importante, né, tanto internamente como externamente. Né? Internamente, eles oferecem muito essa parte de palestras, treinamentos, eventos que a própria comunidade acadêmica traz, como também externamente, né? Como Sebrae, as próprias outras instituições universitárias também trazem. É super importante ele acompanhar para ele ter esse desenvolvimento tanto profissional, né, como pessoal, né, entender um pouco mais sobre como funciona, né, as tecnologias, como elas evoluem, né, como está o mercado hoje em dia, como também essas experiências que os próprios palestrantes se trazem, né, ao longo da sua carreira. Então, ele entender esse processo é super importante, né, na caminhada acadêmica. Certo. E para a gente terminar agora, a gente vai fazer um bate-bola. Vou falar uma palavra e tu responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça, mas se tu quiser explicar ou falar mais em detalhes, fica a teu critério. Bora lá. Um professor, Professor Edson, uma disciplina, banco de dados, um colega, RAID, um momento marcante, momento marcante, acho que a minha entrada como estagiário, provavelmente. uma linguagem, Na, uma linguagem de programação, C Sharp. um arrependimento, É... Nenhum. tá bom. E sete, Conhecimento. uma soft skill, Soft skill. é, Trabalho em equipe. uma hard skill. Programação. E agora a última e talvez a mais polêmica do bate-bola é front-end ou back-end. Bom, eu já passei pelas duas, né? Mas hoje em dia eu trabalho mais com back-end. Então, back-end. Então, Então, back-end. back-end, fechou. Então, valeu pela aceitando a participação do bate-papo, ter disponibilizado o tempo. E para quem não sabe, esse aqui eu acho que é a segunda vez que a gente grava, que a primeira deu um pouco errado, foi presencial. E agora, como ele viajou, foi o jeito de fazer remotamente, mas eu quero agradecer por ter aceitado o convite de a gente refazer essa entrevista.